Bom, pessoal, mais uma vez aqui a gente tem uma questão de conjuntos, é uma questão da D2 de 2017-2, de matemática discreta, é a questão 1, que diz assim: considere o seguinte conjunto, aí foi dado o conjunto A, classifique como verdadeiro ou falso, justifique. A tem 6 elementos. B, ao menos um elemento de A é um conjunto. C, a união dos elementos de A que são conjuntos tem a mesma quantidade de elementos de A. Bom, vamos resolver cada item. O item A está afirmando que A tem 6 elementos. Então, aqui, o A é esse conjunto aqui. Como que a gente sabe quantos elementos tem o A? A gente retira as chaves que delimitam o A. Tudo que sobrar é elemento. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, a informação da letra A é falsa. Item B. Ao menos um elemento de A é um conjunto. Sim, a gente tem esses 3 elementos aqui que são conjuntos. Então, aqui é verdadeiro. Então, a resposta é verdadeira. Os elementos um, 3 e 4 e 5 são conjuntos. Então, o conjunto A é formado por elementos que também são conjuntos. Então, essa letra B é verdadeira. A união dos elementos de A que são conjuntos tem a mesma quantidade de elementos de A. Então, o item C, você tem que fazer a união desses 3 conjuntos aqui. Então, união com o conjunto 3, 4, união com o conjunto 5. Lembrando que unir é juntar, sem repetição. Então, como aqui nenhum elemento se repete nos 3, a gente vai ter a seguinte resposta da união: 1, 3, 4 e 5. Como aqui tem 1, 2, 3, 4 elementos e o conjunto A, como vimos, tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, essa frase é falsa. A justificativa, como A tem 5 elementos e a união dos elementos de A que são conjuntos tem 4 elementos, a afirmação é falsa. Beleza? Vamos ao item 2. O item 2 diz assim: considere agora o conjunto B. Lembre que o conjunto das partes de B, denotado por P de B, é o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de B. Especifique P, o conjunto das partes de B, por listagem. E depois classifique como verdadeiro ou falso, justificando que isso é, ao mesmo tempo,
um elemento e um subconjunto das partes de B. Beleza, então vamos fazer o conjunto das partes de B, que é o item D. Lembrando que o conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto B. Então, o primeiro elemento vai ser sempre o conjunto vazio. Depois, a gente vai fazer um subconjunto com cada um desses elementos, depois de 2 a 2 e depois de 3 a 3, porque aqui tem 3 elementos, certo? Então, tem um conjunto só com 1, só com 2 e 3, e só com o 4. Agora de 2 a 2, o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro e o segundo com o terceiro. O último subconjunto é o próprio B, que é 1, 2 e 3 e o 4. Pronto. Tá fechado aqui o conjunto das partes de B. Aqui tem 3 elementos. A gente aqui vai ter o total de subconjuntos, um total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Agora, no item E. Classifique como verdadeiro ou falso, justificando. O conjunto vazio é, ao mesmo tempo, elemento e um subconjunto das partes de B? Então, isso é verdadeiro. Se você retirar as chaves que delimitam o conjunto das partes de B, ele aparece aqui na listagem dos elementos de B, certo? Então, retirando as chaves principais que delimitam P de B, isso, conjunto vazio, aparece como um elemento na listagem dos elementos de partes de B. Certo? Ao mesmo tempo, o vazio está contido no conjunto das partes de B, pois o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Ok? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários.